Começando agora mais um Show. É empreendedorismo, é inovação, é você na frente do seu negócio. Eu quero já dar boas-vindas ao meu parceiro de bancada. Vem pro Show, Cid Alvarez! Esse é o grande Tintim. Hoje tá potente o negócio aqui. A gente tem o Arthur Hipólito e temos o Luiz Gastão Bolognese, que vai continuar a nossa viagem pela Espanha. Vamos falar do Priorato, Catalunha, tem muita coisa boa pela frente. É isso aí, grande Cid. O quadro Vinho é uma viagem, né? Vamos continuar nossa viagem pela Espanha, já iniciada aí anteriormente pelo Luiz Gastão Bolognese, o nosso grande capitão do vinho aí. E hoje nós vamos falar de uma região que é lá na Catalunha, uma região linda, 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 e mais especificamente Priorato, né? Priorato. Eu quero agradecer ao nosso patrocinador Mistral, que tem tanto nos apoiado aí, né, Cid? Vem pro Show, grande Arthur, meu mestre, já tá aí com a tacinha dele, Titi. Salute! Mas obrigado aí pelo convite. É uma noite especial, estamos juntos aqui nesse Happy Hour. Vem o grande mestre dos vinhos. Olha o homem aí, rapaz, nosso grande mestre. E a Mistral hoje arrebentou, viu, meu amigo? Olha, eu tô com vergonha de falar, mas eu acho que esse vinho aqui é candidato a Wine of the Year do meu ano, esse vinho. Caramba! Então vamos dar um abraço especial. De chorar. Qual é? Do Mogador. Opa! Nós vamos falar muito sobre isso. Pelo amor dos meus Gastão, me permita, Gastão, então vamos dar um abraço especial pro pessoal da Mistral. Isso, a parceria é com o Ciro Lila, grande Ciro, engenheiro que virou vinho, grande amigo, que nem eu, engenheiro que nem eu, uma pessoa maravilhosa, fundou a Mistral. E tem o Mainardi também, né? Tem o Mainardi. Isso, Rodrigo Mainardi, que é o grande amigo, que é o cara que faz acontecer. A Claudinha, saúde e obrigado, Mistral, pelo apoio. Saúde, Titi. Então vamos começar logo. Eu vou dar logo a primeira pergunta para o meu parceiro aí, Cid Alvarez. Gastão, hoje a gente vai continuar falando de Espanha. Claro, vamos falar Catalunha, Priorato. Então, fala pra gente, sempre fazendo aquela ressalva da crase. A crase é sempre muito importante. Nos introduza a região da Catalunha e do Priorato, ou seja, conta pra gente de que fatia do mundo do vinho a gente vai falar. A gente escolheu falar especificamente hoje de uma região que eu tive a honra de visitar. Eu conheço menos do que as outras regiões. As outras regiões eu conheço mais. Eu tive diversas vezes em regiões outras, como Rioja, como Ribeira del Duero, até na própria região do sul, né, lá na Andalucia. Então eu conheço bem. E o Priorato eu só tive uma vez. E essa vez foi um espetáculo e foi inesquecível. E é isso. São talvez os vinhos mais exóticos, mais charmosos que a Espanha tem hoje, tá? E eu hoje senti essa emoção quando eu abri o vinho, que é um negócio assim extraordinário, tá? Extraordinário. Então, a Catalunha, como todos sabem, né, um país à parte, né, é sempre pelo contrário, né? O que Madrid pensa, a Catalunha está sempre ao contrário. O espanhol tem essa diversão nossa e é uma região riquíssima do ponto de vista vitivinícola, uma região riquíssima também do ponto de vista de gastronomia. E essa região específica que nós vamos falar hoje, talvez tenha os vinhos mais importantes da Espanha, né? Vinhos muito caros. É um conjunto de vinhos que nós vamos desenvolver hoje. Então é uma região upscale, tá? Então é uma região realmente que a gente consegue achar vinhos mais acessíveis para comprar, mas não são baratos, tá? Até a gente lembra a Ribeira del Duero também, que também tá difícil achar coisa barata. Mas dá para achar, tá? Dá para achar. Agora, quando a gente vai falar de vinhos top, aí a gente vai ter realmente uma experiência muito grande. Então, uma regiãozinha pequenininha, né? E é metida pra caramba, e ela realmente é muito bonita, é realmente espetacular, principalmente o posicionamento dos vinhedos. Vocês devem estar vendo ali, né? Barcelona, e em seguida nós vamos ainda abordar aqui nos próximos programas, vamos falar um pouquinho de Penedès, vamos falar um pouquinho da região do Barbastro, lá da região lá de cima, da onde eu sou montano. Então toda essa região é muito especial. E essa do Priorato é
realmente... Essa vermelhinha, né, o Gastão? Essa pequenininha. Exatamente. Essa micro-região que dentro dela, obrigado, Flávio, tem uma outra micro-região que é Monsanto. Então, esse é o mapa agora, nós estamos com um mapa específico dessa região, que é uma denominação de origem lá na Espanha, e que já tem outros satélites, por exemplo, a região de Monsanto, que também tem vinhos espetaculares. Obviamente, como tudo, né? Quando você vai para Monsanto, obviamente não é tão caro o vinho, você consegue achar vinhos mais espetaculares. O vinho que vocês estão provando, vocês dois, é um vinho de Monsanto, tá? Que é como se fosse assim uma extensão do Priorato que já não tem mais para onde crescer. Então, a pergunta é muito simples, são vinhos de um exotismo incrível, de uma volúpia, né? E aqui é legal, porque eu lembrei também dos programas que a gente fez, a gente fala muito das uvas, né? São as uvas predominantes da região. E aqui nessa região, a gente se parar para pensar, né? A gente falou do sul do Rhône, exatamente, olha quem está aí, a Garnacha, que é o nome dela em catalão, mas a Garnacha é a mesma que a Garnacha, que está lá na Ribeira del Duero um pouquinho, também está um pouquinho na Rioja, e a Grenache francesa, que reina lá no sul do Vale do Rhône, que nós abordamos aqui, os grandes vinhos do Châteauneuf de Pape. E também, pouca gente sabe, nós vamos falar, obrigado aí por Jura, nós também temos a mesma uva, ela está na Sardenha, o nome de Canonal. A Canonal também é a Grenache. E aí eu sempre brinco, né? Eu já contei para vocês aqui várias vezes, as pessoas me perguntam, tá? Eu ando numas fases incríveis, né? Nunca vou deixar de gostar do Cabernet Sauvignon, do Merlot, do Pinot Noir. Mas a Grenache, ela tem me destruído o coração, tá? Talvez esse ano tenha sido a uva que eu mais comprei esse ano. Não é fácil achar. A gente falou bastante aqui do Châteauneuf de Pape. E aí a gente vai garimpando esses vinhos. O de vocês, por exemplo, é Garnacha, e a próxima uva, que é uma uva também muito presente do sul da França, que é a Carignana. Pode botar a foto. O Gastão, antes de passar para a Carignana, só um detalhe aí, né? O Gastão pediu para botar o nome em catalão. Aqui, ó. Garnacha. Ih, garoto! Ô, língua difícil! Ô, língua difícil, meu Deus do céu! Ó, primeira dica, hein? Quando vocês forem no Museu de Picasso, em Barcelona, tem que ir preparado, porque as legendas estão em francês. Eu, infelizmente, não falo francês, e é fácil entender, por exemplo, menu, rótulo de vinho. Agora, quadro do Picasso em francês e embaixo em catalão, é você para você, né? É melhor fumar um baseado antes de entrar, porque vai melhorar para todo mundo. Pelo amor de Deus. Ô, língua difícil. Mas vamos à próxima aí. Isso, então, ó, uva Garnacha é a preponderante. Eu peguei um outro vinho da minha adega para maltratar vocês, tá? Esse aqui é um vinho chamado Espetáculo, que é da região do vinho que vocês estão bebendo, que é, eu acabei de falar, do Monsanto. Esse vinho aqui, acredite se quiser, esse vinho é de um vinhedo do lado do Clos Mogador, mas já do outro lado da fronteira. É um vinho de Monsanto. Esse é uma Grenache puro, tá? Então existem vários vinhos também. Os maiores vinhos do Priorato, como o Clos Mogador, ele é um blend da antiga aqui, o antigo foil aí, que é a Grenache, a Garnacha, com Carignana, predominante, mas tem também um pouquinho de Cabernet Sauvignon e de Syrah. Então os vinhos são blend, mas a gente tem também Grenache puro. E a Carignana é uma uva não é muito valorizada e que ultimamente tem entrado na moda. E a gente sabe que ela faz uma diferença incrível quando ela é bem cultivada. Se você deixar, ela produz 10, 12 toneladas por hectare. Se você trabalhar ela em termos de rendimento, ou seja, um rendimento menor, ela produz vinhos incríveis, tá? O nosso vizinho Chile aqui tem feito vinhos incríveis com essa uva. E aí, se me perguntassem, Gastão, qual a melhor Carignana que você conhece, vocês não vão acreditar, mas eu vou contar. É a Carignana, que chama-se Carignano, na ilha da Sardenha, na Itália. Lá, inclusive, no sul, tem o Carignano del Sulcis. É um vinho que eu tenho uma paixão. Na Sardenha, Sardenha, é. Na Sardenha, que eu tenho um amigo sardenho, eu tenho um amigo sardo. Eu vou dizer isso para ele. Então, a Carignano, você vê que interessante hoje, né? A Sardenha tem dois destaques. É a Grenache, que lá chama Canonal, e a Carignano, que lá chama-se Carignano. São as duas tops uvas da Ilha da Sardenha. Então tem essa similaridade incrível, né? Que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra, mas do ponto de vista vitivinícola, as que brilham, as duas castas que brilham no Priorato são as duas castas que brilham sobremaneira
na Ilha da Sardenha, tá? Lá ela chama Carignano. E eu botei aí, obrigado por Júlio de novo, Sansó. Sansó é muito difícil descobrir, porque, de novo, em catalão. Ou ela é chamada de Carignana ou Sansó. Então, como eu brinquei com vocês, o catalão só complica a nossa vida, tá? Então é para fazer aqui a brincadeira. Então essas duas são as duas grandes uvas que predominam. Okay. E o vinho de vocês é basicamente essas duas uvas, half-half. O meu tem um pouco mais de Grenache, um pouquinho de Cabernet Sauvignon e um pouquinho de Syrah com a Grenache predominante. Agora, fala pra gente das principais vinícolas. Ou seja, agora é que o jogo começa. O jogo começa, legal, a gente, né, tem mostrado, né? Eu sempre brinco que se a gente vai falar de carro, vai fazer uma revista de carro, a que vende, que tem a capa, é a Maserati, né? Mas o cara que vai comprar o Uno Mille lê a revista. Então nós vamos falar aqui dos grandes vinhos, dos ícones do Priorato, e que, na minha opinião, são o que catapultaram o Priorato para onde ele está hoje, tá? São vinhos muito de baixa produção, raros, obviamente, a grande demanda é muito pequena, oferta é pequena, obviamente o preço sobe. E aí, dentre os grandes produtores de lá, nós temos esse rapaz aí que, acredite se quiser, ele é de origem da Rioja, o Álvaro Palacios, que migrou para o Priorato, e junto com o René Barbier, que é o meu comorgador, que é o grande gênio, eles catapultaram a região, produzindo vinhos críticas internacionais das mais espetaculares. Tá? Esse vinho que está na telinha da gente agora, o Lermita, é um vinho caríssimo, tá? É tão caro que quando o Álvaro Palacios esteve no Brasil, eu fui almoçar com ele, a convite do Ciro Lila, e ele não serviu o Lermita, tá? Porque a quantidade é muito pequena, vem pouquíssimas garrafas de alocação para o Brasil, e é realmente, esse eu diria que é a Maserati dos vinhos lá do Priorato. Eu acabei de escrever isso, né? Que esse, junto com o Clos Morgador, o Clos Erasmus e o Clos de Laubach, formam um quarteto imbatível, vamos dizer assim, dos grandes vinhos do Priorato. Mas esse cara, o Álvaro Palacios, pela genialidade dele, ele faz o Lermita, que é top, faz o Finca-Doff, que é topíssimo, mas ele consegue fazer vinhos também interessantes, que logo vou mostrar para vocês, que não são baratos, mas eles são terráqueos, dá para a gente comprar, não precisa vender o carro, como, por exemplo, é o carro do Lermita. Você precisa vender o carro para comprar um Lermita. É realmente um vinho dos sonhos, tá? E eu tenho muito respeito pelo Álvaro Palacios, pelo que ele fez pelo Priorato, pelo que ele fez com relação à região, botar no mapa mundo dos grandes vinhos do planeta. O Clos de Laubach, esse foi o motivo da minha visita ao Priorato, eu fui visitar especificamente ele, o nome dele é Carles Pastrana, o dono, uma pessoa super simpática, me ofereceu um almoço delicioso, era um dia muito frio, e nós curtimos os vinhos. Aí, por que eu falei de muito frio, né? E os vinhos do Priorato são vinhos que têm muito corpo, muita força, e também um álcool elevado. Esse que eu estou provando aqui agora, o Clos Morgador, tem 15 de álcool. 15. Mas é de um equilíbrio incrível. Você não sente, em hipótese nenhuma, o álcool, tá? Então são vinhos, eu tiro as crianças da sala. Não vai esperar aqui um vinhozinho frágil, etc. É vinho com muita estrutura. Por isso que eu me inspirei hoje aqui em fazer esse porco preto, né? O famoso Ramon, que aliás vai ser a primeira vez que eu vou fazer na vida, porque é uma importação recente de uma grande empresa que traz isso para cá. E eu, obviamente, vou testar hoje, espero que dê tudo certo. Mas realmente precisa de pratos de muita intensidade, senão você vai invadir o espaço aéreo. O Clos de Laubach é a mesma coisa, é garnacha, é predominante com diversas uvas, muito parecido com o corte do Clos Morgador, tá? Tem um pouquinho de Carignana também, tem Cabernet Sauvignon, tem Syrah. É realmente espetacular esse vinho também. E o local, você deve estar vendo aí, é um lugar lindíssimo, né? Super bonito, tem uma altitude legal e as vinhas são muito interessantes, porque elas são parecidas também com as lá do Châteauneuf-du-Pape, onde a Grenache domina aquela região. São pequenas mudazinhas, né? E eles são pequenos e produzem aquele cacho concentrado. Pra vocês terem uma ideia, cada planta dessa, do Priorato, as vinhas velhas, elas dão meio quilo de uva. É um negócio assim de rendimento baixíssimo, tá? Menor do que, por exemplo, o Romanée Conti, em termos de rendimento das vinhas velhas do Priorato. Mas, Gastão, o próximo é o que você está bebendo aí, olha aí. Então, esse é mais um prazer, né? Nós falamos aí da Mistral. O René Barbier, ele veio para o Brasil em todas as feiras que a Mistral fez, e todas as feiras eu fui e tive o prazer de estar com ele. É uma pessoa de uma simplicidade, sabe, um homem da terra mesmo, e que produz um vinho que é simplesmente extraordinário. Tá? Eu juro para vocês, a gente já fez aqui vários programas,
e eu estou aqui pensando nos meus botões que esse vinho aqui, dos programas do Show que nós fizemos, talvez seja o vinho mais extraordinário que eu provei, tá? Não desmerecendo os outros, mas é que ele realmente é fora da curva, tá? Eu já tive a honra de provar diversas, e eu não sei não, essa 2015 que está aqui na minha frente agora, que eu acabei de abrir, eu acho que talvez seja o melhor clomogador que eu provei ever, tá? Tem alguns interessantes, eu provei o 2004, eu gostei muito, 2007, 2011, mas eu vou já dizer que o melhor clomogador que eu bebi até hoje é esse aqui. Então é uma emoção grande provar um vinho com essa profundidade, com essa estrutura, com esse corpo, uma acidez incrível, e o melhor, ele está muito bom hoje. E aí vem aquele desafio, né? Ele só vai melhorar em 5, 10, 15, 20 anos. Eu já tive a honra de provar também clomogador mais antigos. E ele evolui muito bem em garrafa. Então, prazeroso já na juventude, é uma coisa realmente especialíssima, tá? Olha as vinhas que lindas aqui do lado, essas encostas, né? São todas vinhas, obviamente, vinhas velhas, no caso do clomogador. O próprio René Barbier tem outros vinhos. Tem um outro vinho, que, acredite se quiser, chama Clos Maniette, que é o quê? Carinheira pura. É um vinhedo pequeno, pertinho desse que vocês estão vendo, que é só carinheira. E ele engarrafa como um vinho de single vineyard chamado Clos Maniettes. É espetacular também, tá? Ele é um pouco mais barato do que o clomogador, que é para vender o carro. Ótimo! Esse próximo show, Clos Figueiras, eu vou contar para vocês outra coisa legal do mundo do vinho, né, que eu tive a honra de estar sempre muito perto. O Clos Figueiras é de um cara chamado Christopher Cannan. É um Master of Wine em inglês, um cara absolutamente genial, que desenvolveu essa vinícola. Tem vinhos incríveis, e esse que eu mostrei aqui agora para vocês, de Monsanto, que é disparado a melhor Grenache que eu já bebi na vida da Espanha, que é 100% Grenache de vinhas velhas, vinhas de 100 anos, é também feito pelo mesmo cara, esse Christopher Cannan, tá? Então ele tem uma amplitude boa no priorato. Engraçado, né? Inglês, que mora em Bordeaux, e o maior empreendimento dele é no priorato. Vocês verem a magnitude do mundo do vinho. Não, e eu acho que o cara acertou, viu, Cid? O cara olhou e falou, é aqui que eu vou botar. De novo, os vinhos, como eu falei para vocês, são super prestigiados, super bem avaliados pelos críticos, e os preços vão lá para a casa do chapéu. E, obviamente, eu não acho que tenha sido um mau negócio para ele, tá? Acho que ele acertou, porque a maioria dos vinhos dele são espetaculares, tá? Chegando a 100 pontos do Parker, tá? Para vocês terem uma ideia. Caramba! É muito bom. Não é meu favorito, né? Tanto que eu não botei nos 3 que eu falei para vocês, mas eu gosto muito do Clos Figueiras. Agora, o espetáculo, que é de Monsanto, que é da mesma região do vinho que vocês estão provando, aí é de chorar, tá? É Grenache puro, um dos melhores do mundo. Ah, chegamos no Clos Eraros. Esse aí, como aquele lá de cima, o tal do meu amigo Lermita, do Álvaro Pará. Esse precisa vender o carro, tá? Esse vinho é um vinho raríssimo, raríssimo, raríssimo. Você tem dificuldade de achar ele no mundo inteiro. Ele é uma produção muito baixa. Ele realmente custa muito caro. Tá? É um vinho que lá fora custa entre 500 e $1.000 uma garrafa, tá? E eu tive a honra de provar o ano passado, um maluco dos meus amigos generosos, deu um jantar na casa dele e a gente abriu algumas garrafas desse vinho. É espetacular também, tá? Ele tem um estilo, na minha opinião, um pouco mais bombástico do que o clomogador. Eu acho o clomogador mais elegante, mas é um vinho também, assim, para poucos. É um vinho realmente especial, também com muito álcool, com muita estrutura e muita força. E aí vem um ponto importante. Tudo isso que eu estou falando é tudo 2 quilômetros de distância um do outro, tá? Não estou brincando. Clos Erasmo do Clodobac, do clomogador, é tudo Tapaiaté, tá? É tudo um micromundo ali, onde os caras têm as vinhas velhas e fazem esses vinhos que são absolutamente breathtaking, tá? Muito bem. Vamos ver qual é o próximo. Isso, Masdanjil. Esse aí eu não tive o prazer de ir, mas eu conheci a dona numa das feiras lá em Düsseldorf, na Alemanha, que eu fui há 2 anos atrás. Provei os vinhos. Inclusive, esse vinho é um vinho já mais terráqueo, né? Eu brinco que dá para comprar. É um vinho de R$300 a garrafa, esse Belmundo. É um vinho muito gostoso. É um vinho, não é o top de linha dela, mas eu gosto bastante. E aí tem uma brincadeirinha que eu fiz, né? Que sempre me preparo, né? O priorato também, entre aspas, é fraco para vinho branco. Quando eu digo é fraco, você não tem grandes exemplares, tá? E esse Masdanjil é o branco que eu destaco aqui hoje, que inclusive nós vamos mostrar para todo mundo já já. Então é um produtor legal, novo, inclusive é uma mulher que toma conta do negócio, super simpática e super dedicada, tá?
tem a ver com o propósito do Hipólito. A mulher é uma energia, uma determinação, né? Eu estava lá, tive o prazer de degustar com ela os vinhos e fiquei muito impressionado. E aí, um grande amigo meu que tem uma importadora começou a importar esse vinho aqui recentemente. E eu estou muito satisfeito, porque eu achei que é mais uma boa opção para o Priorato aqui no Brasil, principalmente a um custo-benefício, entre aspas, plausível. Opa, Laurona, lembra da que eu falei do Christopher Canan? Christopher Canan é Laurona, outro vinho que, puxa, eu fui procurar ontem esses vinhos, os preços, etc. Falei, puxa, deve dar para comprar. São vinho novo, vinhos muito raros, muito bons. Provei poucas vezes esse de cá, esse Vines aqui, eu nunca provei. O Laurona eu já tinha provado, com o próprio Christopher Canan. O de cá eu nunca provei, e é um produtor que está arrebentando a boca do balão, como eu já expliquei para vocês, o inglês que mora em Bordeaux e que tem esse empreendimento maravilhoso aí no Priorato. Ótimo. Esse vizinho lá também tudo igual um do lado do outro, esse cara também faz vários vinhos, tá? Vários vinhos. E o vinho top dele, obviamente, é o Masdois, faz um vinho muito legal, também muito intenso, e eu conheci ele também lá na Feira da Mistral, mas estive com ele na Alemanha, nesse mesmo evento que eu falei para vocês, com o Masdangil. E um cara super energético, também simpático, gente muito simples, é um negócio de família, né? E ele produz o vinho dele mais baixo, chama Le Crestes. É uma verdadeira delícia, tá? É o terceiro vinho dele. Ele tem esse Le Crestes, tem o Salanques e tem o Masdois. O Masdois, obviamente, é o mais caro, depois vem esse Salanques, que também não é barato, e esse Le Crestes. Recentemente eu abri uma Magnum, a Mistral fez uma oferta, eu comprei uma Magnum desse Le Crestes. É um vinho espetacular, tá? E de um custo-benefício, pelo prazer que ele dá, foi incrível, tá? Foi realmente especial. Então, essa turminha aí é séria. Aí agora chegou, pode deixar. Esse é o espetáculo que eu estou aqui agora, que eu roubei lá na minha adega. Está dando uma suadinha aqui. Esse aqui é o 2006. Eu provei e aí fiz a loucura de comprar uma garrafa. Esse vinho aqui é para muitos e muitos anos para frente, tá? Quando eu provei ele, inclusive eu escrevi sobre ele, maravilhoso. E é um vinho assim, como eu falei, né? Esse é Grenache puro, tá? Com vinhas de 100 anos de idade, feito pelo próprio Christopher Canan também. É um espetáculo, tá? É para mostrar um pouquinho do que Monsanto, que é vizinho do Priorato, pode apresentar também, que é o vinho que vocês estão bebendo hoje, é um plic-plic-plic da região de Monsanto. Vamos falar do value for money aí, tanto Monsanto quanto Priorato. Vamos falar disso? Vamos lá. Obviamente, como eu falei para vocês, os vinhos de Monsanto, de maneira geral, tem esses fora da curva, que ganham 100 pontos aí dos grandes críticos, mas também tem uma série de vinhos que são, entre aspas, mais em conta, vamos dizer assim. Esse que vocês estão bebendo é um vinho de 200 e poucos reais, que é o Plic Plic Plic. Acreditem se quiser, o dono dessa propriedade é um adorei o nome, Gastão. Plic Plic Plic. Não, esse cara é fantástico, tá? Ele é da onde? Ele é das Ilhas Baleares, tá? Ele é lá de Palma, perto de Palma de Mallorca. Esse cara faz um vinho espetacular lá com uvas autóctones da ilha, mas ele falou, puxa, para eu crescer a mesma coisa, imagina ele é da Mallorca, fazer vinhos em mais quantidade. E aí começou a produzir esse Plic 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 em Monsanto, e ele chama Miguel Ángel Cerdá, e esse cara, o vinho dele chama-se Ânima Negra, é um dos vinhos que mais me inspirou na vida a escrever uma matéria, porque quando eu fui provar o vinho, que foi conheci ele, eu perguntei o nome da uva, ele falou o nome da uva, eu nunca tinha ouvido falar da uva. Não é que eu nunca tinha provado nada, eu nunca tinha ouvido falar numa das uvas principais lá da Palma de Mallorca. E aí fiquei muito amigo dele, e ele sempre que vem para o Brasil também, a Mistral traz, e eu vou lá e provo os vinhos dele, tudo é sempre uma diversão. Pessoal, eu tô com Miguel Ángel Cerdá, já é habitué nosso, né? O Miguel Ángel já veio aqui pelos eventos da Mistral diversas vezes. E esse cara foi uma das maiores inspirações da minha vida quando eu fui falar de uvas desconhecidas, vinhos fascinantes. E eu tô aqui na minha taça com um vinho chamado AN, que eu vou passar a palavra para ele. É de uma uva que vocês nunca ouviram falar se não são seguidores do Luiz Gastão. É da uva Calhette. Calhette, Fogonel e Manto Negro. Meu amigo Miguel Ángel, diga para mim. Salud. ¿Cómo dice de este vino de la tierra más beatificada del mundo, que las Islas Baleares? Bueno, no sé si es beatificada, pero lo que pasa es que es mi tierra. Entonces, ¿qué voy a decir? Lo que quiero decir es que es una alegría encontrarme contigo en Río, que eres una bestia, un crack. Y es un placer
tener gente con que poder compartir nuestros vinos, nuestras variedades, y es una alegría estar aquí contigo. Vocês entenderam tudo. Ó, é o seguinte, esse cara, ele transborda alegria. E eu nunca vou me esquecer quando ele disse para mim que o primeiro vinho que ele fez, ele roubou a tina de leite do cunhado dele e fez o primeiro vinho. Esse cara é um artesano del vino, espetacular. E a Caillette é uma uva que, para mim, com todo respeito, é extraordinária. Vinho elegante, com excelente acidez e com uma vida forever. Saúde! E aí eu botei 2 mais 2, tá? Esse Poblet também eu vi por volta desse valor também, bem interessante. E por último o Beslum, que é um vinho que inclusive eu tenho aqui em casa algumas garrafas, que esse bem em conta mesmo, tá? Era um vinho que eu paguei na época, hoje deve ser um pouco mais de R$100 e poucos a garrafa, e é um vinho também muito gostoso, bastante. Então, de novo, que o Monsanto pode ser uma belíssima opção para quem quer provar esses vinhos exóticos, muito ricos, muito cheios, com muita fruta. Sempre, né? Eu brinco, né? Tudo no andar de cima. São a característica dos vinhos dessa região. Maravilha. Vamos falar do Priorato, então, agora? Vamos. Priorato, custo-benefício já não é tão custo-benefício assim, né? Os vinhos já estão pulam para a faixa de R$300, mas você vê que eu botei esses 2 que eu acabei de falar, tá? O Cummins del Priorato e o Le Terrace, ambos são do Álvaro Palacios, tá? Que é aquele cara que tem o Lermita, que eu acho que é o mais caro hoje, junto com o Clos Erasmus, que eu comentei. Esses 2 vinhos são do Álvaro Palacios e eu botei o Belmont. Essa pergunta para o Arthur, que tá aqui, resolveu nos acompanhar, nos prestigiar. Flávio, obrigado. Gastão, adorar o vinho a gente adora, né? O problema é que a gente não tem o nome de Gastão, né? Então, eu tenho 2 perguntas, depois eu tenho uma terceira também, mas eu vou fazer essas 2. Como nos vinhos portugueses, a maioria dos vinhos são blend, né? E os vinhos do Priorato, e lá, algumas vezes você tem na Touriga Nacional, alguns vinhos singulares que são, assim, uma expressão muito grande da Touriga Nacional dos vinhos portugueses. Daí, no Priorato, nós temos essas 4 uvas, né? A Carinenha, a Garnacha, a Cabernet Sauvignon, a Syrah. E você falou, mas eu não guardei bem. Assim, aquele que é a expressão máxima de uma única uva do Priorato, porque essas regiões, elas são muito delimitadas, né? Então, você fala assim, pô, vizinho é vizinho, mas não é o Priorato, né? Exatamente. Então, na denominação Priorato, se tem algum desses aqui que você citou, estou acompanhando. Não. Tem algum que é de uma única uva. Isso, mas por isso que eu gostei da sua pergunta, Arthur, é o seguinte, como esses caras têm as famosas vinhas velhas, as vinhas velhas têm um nome super, que americano inventa tudo, né? Que é o Field Blend. Então, as vinhas velhas, se você não replantar ou não enxertar, ela continua com aquela uva que foi 100 anos para trás plantada. E o que acontecia no passado? Você colocou o exemplo aí de Portugal, principalmente do Douro. É tudo misturado. Você entra num vinhedo, tem o vinhedo, por exemplo, Maria Teresa, lá do Quinta do Crasto, tem mais de 100 castas diferentes, no mesmo vinhedo. Então, essas vinhas velhas, que são esses vinhos tops, eles são pouco únicos. Então, por exemplo, eu comentei com vocês que o próprio cromogador René Barbier tem a carinheira pura dele, que é o Clomagnette. E o espetáculo, por um acaso, é tão pequenininho que ele tem lá Garnacha Old Vine de 100 anos de idade. Só Garnacha. Então é difícil. No Priorato eu nunca provei um 100% Garnacha. Porque os caras preferem fazer o Field Blend e depois fazem também as misturas, que é a característica do vinho. Mas a pergunta é muito legal. O que mostra exatamente essa similaridade com a região do Douro, ali em Portugal, dessas uvas, dessas vinhas velhas serem todas misturadas, né? Esse padrão exatamente legal. Agora, e me fale para mim dos brancos e do rosé aí da região, o que nós temos dos brancos? Branco, cara, de novo, né? Eu destaquei esse, que é é da própria lá, Masnangil, que eu falei para vocês, carésimo, rarésimo, ele é feito de Garnacha Blanca, 40% e 60% de Viura. E a Viura, quem é? A Viura é aquela estrela da Rioja. Eu já falei aqui no programa da Rioja bastante sobre a Viura. Tem pouco vinho branco lá, mas os que tem, que é esse que eu provei, inclusive já provei mais de uma safra, é um espetáculo, tá? São vinhos de muita estrutura, muita densidade, um álcool presente e excepcionais para a gastronomia, tá? Isso é vinho também para tirar a criançada da sala. E aí depois eu fiquei pensando, Arthur, eu provei poucos brancos do Priorato na minha vida, tá?
Só para te contar que é raro mesmo. Não me lembro, o próprio Álvaro Palácios, que tem uma boa oferta aqui no Brasil, quando eu fui nas feiras, eu não provei muitos brancos. A Masdoá não tem, o Clos Erasmo não tem, o Clos Leblanc não tem. Então, são, por exemplo, né, focados mais em vinhos tintos a região. Chegou a experimentar algum rosé? Não me lembro. Você está me provocando e agora eu estou querendo estudar. Eu não me lembro de ter provado nenhum rosé. Em compensação, talvez no próximo programa, você já está convidado, Arthur, nós vamos falar um pouquinho mais para cima, né? Por exemplo, do Penedès. Lá tem bastante vinho rosé também. Penedès, Somontano e tal, tem rosés interessantes. Eu estava estudando aqui o assunto, né? E estava vendo que uma das uvas aí brancas tem a Garnacha branca e a Macabeu. A Macabeu é a viura. A Macabeu e a viura é a mesma coisa. Nossa, os nomes das uvas é um negócio emblemático, né? É emblemático. Ao mesmo nome, e quando a gente leva isso para Portugal, então, tem outro significado em português, em espanhol, em catalão, em francês, a mesma uva, né? A gente precisa muito estudo, né, Gastão? Então, Arthur, ó, da última vez eu falei, você não tá, mas eu vou falar porque eu gosto de contar essa história. A uva Tempranillo, que você conhece bem, que o nome dela, a origem dela é da Rioja, só na Espanha ela tem os seguintes nomes: Tinta del País, da Ribeira del Duero; Tinta de Toro, no Toro; Sensibel, na Mancha, e sabe qual é o nome dela na Catalunha? Ul de Lebre. Meu Deus. Catalão é louco? Catalão é biruta, pô. Ul de Lebre é olho de lebre, porque a Tempranillo é pequenininha. E aí, Arthur, que você falou dos vinhos de Portugal, em Portugal, a Tempranillo tem dois nomes. No norte, no Douro, chama-se Tinta Roriz, e no sul chama-se Aragonês. Meu Deus. Então pode ficar qualquer um louco mesmo, o senhor tem razão. Ô, Gastão, que maravilha, que coisa bonita. Agora eu quero te fazer mais uma pergunta. É muito assim, a gente falar aí do Priorato, que é uma região muito próxima ali, que é da Catalunha, né? Sem falar de Barcelona, né? Onde a gente vai tomar esses vinhos de Barcelona, pegando ali a La Rambla ali, lembrando dos velhos tempos, que a gente poderia ir na Rambla à meia-noite, 1h da manhã, a noite começava à meia-noite. Põe na telinha aí que tem a foto aí, vai. Tem na foto aí, pô. Tem a foto da Rambla em homenagem ao Arthur. Olha aí, Arthur. Não, e uma Rambla, pô. Aí na Rambla, por exemplo, você perguntou, o mercado de Barcelona, que é na Rambla, é um negócio de chorar. É de chorar. Para quem gosta, que nem eu, de gastronomia, de cozinhar, de frutos do mar, do porco preto, do Ramon, você chora. Eu entrei lá, chorei de emoção. É um lugar maravilhoso mesmo para ir. Isso é sublime. E lá você entra, né? O que tem de interessante em toda a Catalunha? Que eles chamam dos pinchos, né? Os pinchos são os pequenos aperitivos, né? Que no centro eles chamam mais de tapas. O pincho são os sanduichinhos. Então você entra naquele mercado da Rambla, você entra lá, você come 32 pinchos e tapas, e toma um Jerez, aí toma uma taça de Priorato, uma taça de Rioja, uma taça de Somontano e vai levando a vida. É um lugar maravilhoso para ir. E eu guardei, tá, Arthur? Legal você ter perguntado, porque eu também fiquei em dúvida, nós vamos falar mais sobre a Catalunha. Então, eu guardei um dos restaurantes que eu amo de paixão, que toda vez que eu fui a Barcelona, fui lá, ele chama Passadís del Pep. Talvez seja um dos melhores frutos do mar que eu comi na minha vida, foi nesse lugar. E aí eu tive a honra, Arthur, de ir, por exemplo... Repete o nome, Passadís del Pep? Passadís del Pep. E aí depois eu fui, por exemplo, no El Bulli, até estava precisando achar aqui as fotos para mandar para o meu amigo Flávio. Tem um restaurante de um neurocirurgião que ele só cozinha sob encomenda, que chama Les Guardes, que esse fica em Sant Andreu de Navalares, um pouquinho para cima de Barcelona. Então, Barcelona é realmente um templo da gastronomia, que perdeu, Arthur, o elan de ser a grande capital da gastronomia para o País Basco, né? O País Basco, realmente, hoje em dia, a nível mundial, eu acho que talvez se você pegar San Sebastián, não existe, só em Paris, existe tantos 3 estrelas Michelin quanto tem em San Sebastián. Então, a Catalunha é o mais simplório, né? Mas, Gastão, vamos falar de comida aí? Conta pra gente. O que eu vou fazer hoje? Como é que você vai fazer esse porco preto? Esse aqui é o famoso cabezada ibérica, chama-se mongote. Mongote. Então, como é que você faz? Dá uma grelhada antes, numa frigideira de aço, com a temperatura bem alta, tipo, deixa dourar todos os lados, 10 minutos de forno. Eu nunca fiz, tá, Cid? Quando eu vou te mandar
a foto e vou te contar se deu tudo certo. Mas então, a pergunta é ótima, né? Como os vinhos são mostly, olha que coisa, pergunta tricky, mostly reds, mostly, muito encorpados, com muita fruta, muito álcool, muita intensidade e assim por diante, obviamente requerem pratos mais estruturados. Por isso que eu pirei hoje. Eu falei, putz, o que eu vou comer? A minha mulher me pressionando, o que nós vamos fazer? Eu falei, eu não quero comer abobrinha recheada hoje, não. Hoje eu vou tomar um promulgador e fazer uma coisa diferente. Imagina, tem que ir sempre para esse tipo de vinho com pratos que tenham o mesmo nível de intensidade. Então, aí eu falei assim, eu não vou bitolar. Tudo que for um churrasco, de preferência com uma carne que tenha uma boa gordura entremeada. O próprio cordeiro, que a gente falou do lechazo, né? Que é uma maravilha lá na Ribeira del Duero. Porco, de uma maneira geral, seja o próprio pata negra, que é o pata negra, né, fatiado, maturado, etc., como esse, que é um pata negra fresco, que tem muita gordura também. Então, eu recomendo isso sem dúvida nenhuma. Agora, Barcelona fica muito perto do mar, e como eu falei para vocês, o próprio Arthur falou da Rambla, do mercado, os frutos do mar são espetaculares, né? Aí a gente pode ir, sem dúvida nenhuma, com os vinhos brancos, que não é definitivamente a especialidade do Priorato, mas que tem muita coisa boa em todo o Penedès, inclusive na região norte, onde fica o El Bulli, tem uma denominação de origem importantíssima, tá? Chama-se Empordà ou Empordà. Lá tem muito espumante, cara. Espumante delicioso, tá? Os famosos Glencaustos são de lá. Então, isso para acompanhar os frutos do mar é uma coisa fantástica, tá? Ô, Gastão, tem um aí que você colocou aí É isso aí. Essas fotos aí são mais ou menos o que eu comi lá, era esse prato, entre aspas, mas muito mais escuro, tá? Então, o cara botou ingredientes que deram mais cor ao prato. Talvez, cá entre nós, brincadeiras à parte, os restos eram restos, né, que tinham mais, talvez, mais intensidade, tinham sido preparados com o próprio vinho do Priorato, né? O nome é Escudella Catalanha, é isso aí? Exatamente, Escudella Catalanha, que ela varia de tipo, é que nem os nossos pratos, né? Eu faço muito aqui o meu frango ensopado que virou coq au vin. Eu adoro fazer coq au vin, mas... E aí a gente já deixa, né? Como é que é o spoiler, Flávio? Para o próximo programa que nós vamos falar do resto dos vinhos da Catalunha. Tem muita coisa boa. Saúde. Obrigado. Saúde! Obrigado, Arthur. Obrigado, Gastão. Titi! Saúde! Vai, tá prazer.